A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, palavra essa que cura, palavra essa que liberta e que leva o homem para o céu. Antes de nós meditarmos na palavra de Deus, eu peço para os irmãos que deem um like, que se inscrevam no canal, para que o YouTube possa entender que este vídeo é relevante para muitas pessoas e assim ele possa ficar disponível, né, para o maior número de pessoas possíveis. E nós possamos aí cumprir o ID de Jesus através desta pequena mensagem aí em nosso canal. O texto fica em 2 Timóteo, Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 4. Ele começa dizendo assim, irmãos: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à fábula. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Interessante, meu irmão, minha irmã, que Paulo começa dizendo: prega a palavra em tempo e em fora de tempo. Porque esta palavra, ela corrige, ela repreende, ela exorta com toda longanimidade. Como está difícil, meu irmão, minha irmã, pregar esta palavra. Estamos vivendo tempos em que as pessoas verdadeiramente estão tendo comichões nos ouvidos, porque não suportarão a sã doutrina, como diz o apóstolo Paulo aqui. Estamos procurando, e nós, seres humanos, todos nós, eu me incluo no meio desse grupo, nós procuramos sempre justificar os nossos comportamentos diante de Deus. Alguns chegam a dizer: mas Deus, ele não vai me condenar por causa disso ou por causa daquilo. Esses dias eu vi uma entrevista com um determinado cantor aí muito famoso, e ele falou assim: Deus não está preocupado com como o que eu faço com meus órgãos genitais. O que ele falou. Deus não está preocupado com isso. Deus tem coisas mais importantes para se preocupar. Deus não está preocupado com o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, disse ele. Será, meu irmão, minha irmã? A palavra de Deus vai nos dizer: sede santo, assim como eu sou santo, disse Jesus. Nós precisamos mortificar o nosso velho homem quando nós nos aproximamos de Cristo. Nós não podemos ficar do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. Não há compatibilidade, sabe por quê? Porque tudo que o mundo oferece desagrada a Deus. Tudo que o homem oferece, que nós amamos tanto, que nós gostamos, na maioria das vezes, desagrada a Deus. Mas nós gostamos. E nós temos dificuldade de abrir mão. E o que tem surgido nesse tempo? Tem surgido falsos mestres que vão seguir segundo as suas próprias cobiças. Cercar-se-ão de falsos mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à fábula. A fábula. As pessoas estão procurando um evangelho que verdadeiramente se adequa ao seu estilo de vida. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. Quantas pessoas não mudaram o seu comportamento, a sua vida, nos presídios, através dos pregadores que vão lá pregar e da palavra de Deus que é entregue nos presídios, principalmente pelos Gideões, o Novo Testamento. Quantas pessoas não saíram de lá e verdadeiramente tiveram as suas vidas transformadas?
Uma certa feita eu vi um debate e o camarada falou assim, vamos fazer o seguinte, chega no presídio, espalhe vários livros, best-sellers aí, de filosofia, seja lá do que for. Veja se esses livros vão mudar a vida de alguém. Agora, distribua a Bíblia para você ver o que acontece. Vidas são transformadas. As pessoas que eram matadores, bandidos, muitos delas se convertem. Muitos delas mudam o comportamento e sai dali e passa a ser um homem de bem, uma mulher de bem. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela tem o poder de transformar vidas. Por isso que o apóstolo Paulo fala, pregue essa palavra, porque ela corrige, ela repreende, ela exorta com toda a longanimidade. Prega! Nós precisamos pregar, meu irmão, minha irmã. Principalmente, eu sempre digo isso, principalmente pregar com o nosso testemunho, porque nós precisamos ser exemplos para que as outras pessoas olhem para mim e para você e digam, vai lá uma serva do Deus Altíssimo, vai lá um homem de Deus, vai lá uma mulher de Deus, uma pessoa que verdadeiramente Deus mudou a sua vida. E o apóstolo Paulo alerta, faça isso, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Como está difícil, meu irmão, minha irmã, pregar esse evangelho hoje no meio do povo de Deus. As pessoas estão querendo levar para os púlpitos artistas, verdadeiros artistas. Pessoas vão para o púlpito fazer show, representar um personagem, falar palavras que venham motivar ou sensibilizar o coração das pessoas. O cara vai para o púlpito, emociona, todo mundo chora, e as pessoas veem isso como um mover do Espírito Santo de Deus. Enquanto nós sabemos, meu irmão, minha irmã, que o mover verdadeiro do Espírito Santo de Deus acontece quando há vidas transformadas. Quando há pessoas, assim como Zaqueu, que quando teve um encontro com Jesus, ele diz, se defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus Cristo dizer, hoje veio salvação nesta casa. O evangelho que corrige, que repreende, como está difícil encontrar pregadores fiéis às Sagradas Escrituras. É pessoas querendo fazer interpretações de acordo com o seu público, para satisfazer o seu público. Eu preciso ganhar seguidores, eu preciso ter um público. Então eu preciso, muitas das vezes, abrir mão de pregar esse evangelho que corrige, que exorta. Eu preciso oferecer para as pessoas algo que verdadeiramente vem agradá-las, fazê-las felizes. Mas eu não posso pregar o evangelho que corrige, o evangelho que repreende e o evangelho que leva também para o inferno aqueles que não obedecem, aqueles que rejeitam esta palavra. Existe uma condenação para ele. Apocalipse, capítulo 22. Existe uma condenação que é o fogo eterno. É o inferno para aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Ou para aqueles que vivem uma religiosidade sem Cristo. Isaías 29, 13. Esse povo que se aproxima de mim, com sua boca e seus lábios me honram, mas seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos humanos que maquinalmente aprenderam. Tem gente que está assim, vivendo o evangelho máquina. Parece um robô, papagaio. Ele ouve e repete o que ele ouviu. Ele não medita. Ele não medita dia e noite na palavra de Deus. Ele não pesquisa, ele não analisa. Ele vai atrás de qualquer vento de doutrina. E quando ouve uma palavra que corrige, que repreende, parece que está ouvindo algo sobrenatural.
Fica tudo assustados. Ficam assustados, é verdade. Quando alguém prega essa palavra aqui verdadeira, as pessoas ficam assustadas. Mas é isso mesmo? Que pregador duro, que palavra dura. Foi assim que Jesus pregou. Foi assim que João Batista pregou. Foi assim que os apóstolos pregaram. Por isso, meu irmão, minha irmã, que possamos fazer como o apóstolo Paulo está ensinando aqui a Timóteo. Pregar esta palavra que corrige, que repreende e que exorta. Mas palavra também que transforma vidas e leva para o céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.